Roger Machado tá aí. Quem apoia, apoia. Quem não apoia vai ter que aturar e vida que segue. É o São Paulo Futebol Clube que vem primeiro. Aqui no canal Tricolaço a gente volta para falar das coisas do São Paulo depois da primeira entrevista coletiva do Roger Machado, feita hoje no fim da tarde, depois da sua apresentação. O Roger teve a sua contratação confirmada ontem, depois da bizarra demissão do Crespo. Ontem à noite, quando a gente estava aqui fazendo o vídeo. Hoje ele veio a São Paulo, chegou na hora do almoço, 4 da tarde deu um treinamento, 6 da tarde participou da coletiva junto com o diretor de futebol, Rui Costa. E olha, gente, foi uma boa coletiva, foi uma boa entrevista. A gente precisa separar as coisas, né? Então é assim, o São Paulo tem a seguinte situação: a bizarrice da demissão do Crespo e a chegada do Roger. O Roger chega e deu uma entrevista, aliás, ele deu duas. Quando chegou no aeroporto, repórteres que estavam lá sabendo da sua chegada o abordaram, ele respondeu a todos com muita paciência e, na minha visão, respondeu bem. E depois, na coletiva, também respondeu a tudo com muita paciência e também respondeu bem. Não é novidade que o Roger é um cara muito correto na forma de se comunicar e de se apresentar para a imprensa. Você não vai ver nenhum tipo de maltrato da parte dele, então ele vai sempre procurar responder tudo. É um cara muito bem educado, um cara que fala muito bem, se expressa muito bem, então sabe colocar seus pontos de vista. Por que eu achei que foi uma boa entrevista? Porque eu acho que ele conseguiu dar alguma clareza para a situação dele. É bom lembrar o seguinte: o Roger não tem culpa da bizarrice que foi feita com o Crespo, né? Ele é o cara que está sendo chamado para substituir. A culpa da bizarrice com o Crespo é da diretoria de São Paulo. Então, falando de si, eu acho que o Roger foi bem. O Roger já entendeu o discurso e falou que o São Paulo é um clube que nasceu para vencer títulos, que as disputas vão ser com esse objetivo, que o trabalho será em busca desse resultado positivo. Disse da honra que é trabalhar no São Paulo, citou seus tempos de jogador, disse que uma coisa que o agrada muito do São Paulo é o seu DNA do jogo refinado, isso é uma verdade também. Ele então conhece o clube para onde ele está indo, e ele citou isso como um objetivo e como uma tentativa de algo que ele possa implementar no time do São Paulo. Claro, ele não prometeu nada, mas ele vai trabalhar para atingir um, um, um resultado parecido com esse. Não falou especificamente ou pessoalmente de jogadores, não deu nome a boi nenhum, falou de todos de forma genérica, elogiou o elenco, disse que teve um bom contato com eles, precisa conhecê-los melhor, falou das suas manias pessoais, por exemplo, ele gosta de dar livro para jogador, já deu livro para jogadores que trabalharam com ele, diz que começa com tática quando ele vê que o jogador se interessa, ou sugere outros temas, coisa de cunho pessoal que o repórter perguntou e ele respondeu. Eu acho que tem uma pergunta a destacar, muito bem feita pela Priscila Senhorães, porque foi logo no começo da entrevista, ela quebrou um padrão que estava sendo exercido pelos outros repórteres. Você sentia que havia um certo temor, talvez, de abordar a situação do Crespo da forma como foi e focar só no Roger, talvez por respeito a ele, para a coletiva não virar o foco para outro lado, porque o Rui Costa estava ali. Mas ela foi corajosa, fez a pergunta aos dois, perguntou ao Roger se ele sabia da situação e perguntou ao Rui Costa se, sabendo do monte de notícia que estava sendo vazada por aí, se ele, como diretor, não gostaria ele de falar algo concreto a respeito da demissão do Crespo. Achei que ele foi bem vaselina. Ele puxou a resposta primeiro para ele, o Rui. E sobre o momento de mandar embora o Crespo, ele disse que foi algo
feito em consenso entre ele, presidente e Rafinha, ele usou um argumento que eu achei, enfim, ele disse assim, não, é, é para não esperar um momento ruim chegar para depois mandar embora o técnico como todo mundo sempre manda. Então, é mais ou menos o seguinte, o São Paulo quis inovar, nós mandamos o técnico embora na boa, hein? Ele deixa no ar que identificaram problemas, não diz quais são, disse ao Crespo quais eram as motivações e que só ele e o Crespo sabem. E que assim ficará porque ele não vai falar. Mas que a decisão foi tomada também para se aproveitar, ele entende que o São Paulo está assim num bom momento, entende que não é comum, diz que é inusual fazer isso, mas que a decisão precisava ser tomada com convicção, e foi tomada com convicção, e que a chegada de um outro técnico neste momento é para que São Paulo e o técnico novo aproveitem ao máximo a possibilidade de manter o São Paulo na parte alta da tabela. Em outras palavras, ele quis dizer o seguinte, com o Crespo em algum momento a coisa ia desandar, e aí a gente ia ter que mandar ele embora na ruim, como se fosse uma previsão. Então a gente mandou ele embora na boa, porque aí vem outro técnico, aproveita a maré boa e mantém o time na parte de cima. Inclusive falou em título. Nós gostaríamos de conquistar um título e temos que trabalhar por isso. Palavras do diretor de futebol de São Paulo. O Roger se absteve de falar do Crespo, acho que ele foi elegante, eticamente responsável, disse que não queria falar, disse que sabia do momento do São Paulo e que ele entendia que era uma oportunidade também para manter as coisas funcionando bem. Eu acho que ok, a resposta dele perfeita, não tinha mais o que dizer a respeito disso, e segue seu trabalho a partir daí. O primeiro compromisso é depois de amanhã contra a Chapecoense no estádio do Canindé. Detalhe só, queria fazer um parêntese aqui. Eu vi um pedaço do jogo da Portuguesa hoje, choveu. O gramado do Canindé é bom, mas o gramado do Canindé não tem o tratamento, por exemplo, que tem o Morumbi em situação de jogo normal. Nem a Neoquímica Arena e tal. Tem problemas. Hoje choveu praticamente o dia todo, tinha não poça d'água, mas tinha muita área com barro, né, que você vê que vai soltando grama ali. O gramado do Canindé é um gramado linear, ele não está esburacado, ele está bem cortado, mas ele é um gramado menos sofisticado. Então, o São Paulo na quinta-feira, se continuar esse tempinho aí, vai jogar num gramado castigado. Era só esse parêntese aí. E o Roger comandará a equipe desse dia. Bom, o Roger é um técnico que não trabalha muito com o esquema de 3 zagueiros, como o Crespo estava trabalhando. O Crespo havia abandonado esse sistema em algumas partidas, mas é bastante claro que o São Paulo funcionou melhor com ele, com 3 zagueiros. Roger é um cara que trabalha com linha de 4. O Roger é um cara que usa os laterais bastante no seu jogo, por isso muitas vezes escalou times com linha de 4, 5 no meio, um atacante centralizado. Ele pode montar um atacante centralizado, mas com atacantes que façam parte da armação no meio. Ele pode fazer 4-4-2 tradicional. Ele pode fazer 4-3-3, mas eu acho difícil. Acho difícil. Acho mais normal ele usar um 4-5-1 ou um 4-4-2 tradicional. O Roger se notabilizou por ter equipes, quando em fase boa, né, que funcionam bem defensivamente, porque ele costuma trabalhar com as 2 linhas de 4 fazendo aquele biombo, né, aquela muralha de proteção. Quando ele tem possibilidade de fazer movimentação no ataque, ele consegue produzir bons ataques, como foi na primeira fase do Internacional. Tem um jogo no Campeonato Brasileiro de 2024 que o Inter vem aqui e mete 3-1 no São Paulo, dentro do Morumbi, com o Zubeldia no comando de São Paulo. Era com o Roger. Nesse dia o Inter deitou em cima do São Paulo dentro do Morumbi.
praticando um futebol muito rápido de troca de passe na frente, chegando dentro da área com 2, 3 jogadores ao mesmo tempo, para concluir em gol. Ele não teve uma sequência disso depois do Internacional, e depois que ele perdeu esse embocadura, o time caiu de produção e muito. Se ele conseguir acertar alguma coisa assim com Caleri, eventualmente com o Luciano e até o Lucas, o São Paulo talvez consiga produzir. A questão é que ele gosta que essas coisas sejam feitas em velocidade e movimentação. Lucas, Caleri e Luciano não costumam produzir velocidade e movimentação. Então pode ser que ele dê uma chance de retorno ao Ferreira, pode ser que ele utilize o Luca, pode ser que ele talvez procure um jogador que faça essa passagem rápida. Normalmente ele faz isso com laterais, que aliás ele foi bom lateral esquerdo. Por exemplo, ele pode optar por usar o Wendel por causa da sua velocidade do lado esquerdo para ir até o fundo e fazer parte da formação ofensiva a partir de trás, e sendo chegada ao ataque com alguém de área, que provavelmente é o Caleri, claro, eventualmente o Luciano. Não vejo ele usando Caleri na frente com o Luciano fazendo aquela última linha flutuante, ou ele usa os dois dentro da área, ou o mais normal é usar só o Caleri, e eu acho, pelo que eu já vi do jogo do Roger, que ele vai trabalhar laterais que descem ao ataque, e aí eu acho que o Lucas Ramon está dentro, mas acho que ele mantém o meio que o Crespo estava usando. Danielzinho, Bobadilha e Marcos Antônio. Talvez troque o Bobadilha por alguém de um pouco mais de pegada, mas São Paulo não tem esse jogador hoje. Né? Era o Pablo Maia não está na boa fase, o Alisson já não está mais no São Paulo, pode ser o Negruti, mas é muito novo. O Luan deu o problema que deu. Dizem que a escalação do Luan por parte do Crespo desagradou todo mundo. Né? Deu no que deu. Então não sei se ele vai usar. Eu acho que ele já deve estar sendo orientado pela diretoria a não usar. Mas ele precisa de um cara mais de pegada ali. Não tendo, acho que ele vai fazer Danielzinho, Marcos Antônio e Bobadilha. E aí é Caleri no ataque com esses caras aí e passagem de lateral. Ou o próprio Enzo Dias, muito forte, porém menos ala, mas que tem cruzado bem. Talvez ele até mantenha o Enzo pela continuidade. E Lucas Ramon do lado direito, que o Lucas, pelo menos nos jogos em que ele atuou, demonstrou muita vitalidade para ir até a linha de fundo, inclusive às vezes entrar na área, bater no gol. O Roger gosta disso. Se ele vai usar, aí a gente não sabe. Ele pode optar pelo Luciano, mas, cara, talvez use o Lucas por causa também das tretas, né? A gente já ouviu aí que, enfim, não havia muito amor entre Lucas e Crespo, ainda que o Lucas jogasse com o Crespo. É curioso isso, né? É curioso. Vamos aguardar, gente. Se fosse o Roger raiz, seria linha de 4 atrás, sendo que esses alas aí vão fazer parte de montagem de ataque. 3 no meio e 1 no ataque ali. Talvez reabilitando um Ferreira da vida aí. Eu tô falando errado, 4-5-1, tô esquecendo dos dois, exatamente. Né? Mas é porque são normalmente 4 jogadores de defesa. Se tivesse 4 zagueiros, ele colocaria os 4 zagueiros. Linha de 4 ou linha de 5, um atacante fixo. Se fosse o raiz, o Roger lá de trás, que depois passou a trabalhar com 4-3-3 também. 4-3-3 ele pode usar Lucas, Caleri, Luciano flutuando. Mas esse cara da ponta aqui, ele vai querer que seja um cara tipo Ferreira, tipo Luca, para fazer a jogada pelo lado, para entrar na área em velocidade, cruzar, enfim. Vamos ver. Aguardar o jogo que vem aí na quinta-feira para ver o que ele vai botar em campo. Valeu? É isso. O Roger tá aí. Eu queria falar 2 coisas.
ainda. Uma sobre a demissão do Crespo. O Rui Costa, como eu disse, não quis revelar um motivo específico, não desmentiu os vazamentos que estão por aí, mas também não respondeu nada claro para a reportagem presente à coletiva. É para mim muito claro que o vazamento é coisa que parte deles mesmos. A gente não vai falar, mas conta isso, conta aquilo, conta não sei o quê. E é bizarro que eles tenham, aí esquece o Roger, tá? Que eles tenham decidido demitir um técnico porque falou A em coletiva, porque falou B em programa de televisão, porque deu 3 dias de folga. Outros técnicos já deram 3 dias de folga. Para mim, construíram uma narrativa para criar um motivo para se livrar do Crespo porque não gostavam dele. O que o Crespo fazia lá dentro que os fez não gostar, eu não sei o que é. Dizer que é insatisfação de Ferreira, de quem mais que estava ali? Bom, o Alisson já foi embora e esse aí também, depois que falou ontem, acabou, né? São Paulo fez tudo por esse cara. Tapia. O Tapia, quem é Tapia? Chegou outro dia. Porque foi pretendido pelo André Silva. Que isso? O Lucas teria tomado as dores do Alisson. Que dores? O Alisson, ninguém fez nada com o Alisson no São Paulo. O Alisson não estava jogando, achou que não estar jogando era motivo suficiente para ouvir outras propostas, tudo bem. Foi lá no Corinthians, foi enganado pelo Corinthians, foi devolvido ao São Paulo e, obviamente, ele tem que levar em consideração que pode ser que o técnico fique chateado com ele. É natural, eu acho super natural. Super natural. Não acho, se essa diretoria gostasse tanto do Alisson, não teria negociado ele com o Fluminense, vocês não acham? Teria empurrado o Alisson goela abaixo do Crespo ou manda embora o Crespo e bota o Alisson para o Roger Machado usar. Então é ridículo, é ridículo, é ridículo. Se amanhã o Roger foi campeão de tudo, ótimo, maravilhoso, mas a forma como o Crespo saiu é ridícula. E olha que eu já defendi aqui, já houve momento em que você podia ter mandado o Crespo embora, porque ele estava mal mesmo. E não desse jeito que foi agora. E não com esses motivos bizarros, eu repito. O segundo aspecto com relação ao Roger. Cara, parece que a gente está falando de um juvenil. Olha aqui, o Roger é um cara dos que mais conhece futebol no Brasil. É só você ouvir qualquer entrevista dele. O Roger é um baita de um cara educado pra cacete. Sabe em qual clube ele tá chegando. Respeita a história desse clube pra caramba. Só isso já seria suficiente pra... ele tá do lado de cá agora. Tudo bem, não é a escolha da torcida, beleza. Mas ele tá aqui agora. Aí tem uns caras na internet, sabe, tirando a cueca pela cabeça. Eu vi um cara dizer que não vai ver mais jogo. E vai torcer pra cair. Que é o Roger. Ué, você pode cair com o Roger, pode cair com o Rogério, pode cair com o Zubeldia, podia cair com o Crespo. Cair é uma possibilidade de todo time que está disputando a Série A. Torcer para... O cara deve dizer que é São Paulino, eu tô torcendo para cair. Não é São Paulino, cara. Vai se catar, você não é. Não existe um manual de verdadeiro São Paulino, mas esse papo de dizer assim, não, eu vou sumir, eu quero que o time se... Se você gosta do São Paulo, por que você quer que ele se lasque? Você não gosta do São Paulo, você gosta que o São Paulo te proporcione só momentos bons. Você não gosta do São Paulo. Gostar do São Paulo é sofrer com o São Paulo. E o outro argumento, que esse é ridículo, mas esse aí amanhã o cara esquece. Ganha 3 jogos, o cara tá lá. Agora, e o outro que é de política? Que coisa patética, hein? Não, porque o Roger é isso aqui. Vão se fuder, com todo respeito. Com todo respeito, meu. A gente tolera todo tipo de preferência política aí nos nossos times e ninguém fala nada. Tem um monte de jogador que pensa diferente de mim e eu tô lá torcendo pro cara, quero que se lasque a posição dele. E ali ele é jogador de São Paulo.
Ali ele é técnico do São Paulo. Pô, ah não, como é esse cara, eu não torço. Então vai se fuder, você não torce pro São Paulo. Você torce para um São Paulo idealizado por você. Que tem que ser desse jeito, com esse técnico, com esse jogador. Que porra é essa? Com todo respeito. Sabe? Então é o seguinte, tem limitação, tem problema, começou bem no Inter, depois caiu pra caramba, treinou o Palmeiras, começou bem, depois caiu, ok. Fez um trabalho muito bom no Grêmio, depois saiu de lá, enfim. É, ok, oscilações, admitimos oscilações. São ruins. Não era a escolha de todo mundo. Agora tá aqui. Aí você vai começar a pensar, porque, meu, com todo respeito, é o São Paulo que tá em campo, sabe? Você vai escolher a hora pra ir, então vai se danar, meu. Então vai se danar você. Eu torço pro São Paulo, quero que se lasque o que tá acontecendo. Eu torço pro São Paulo, e quem usar essa camisa vai ter minha torcida sempre. Quem usar e levar a sério vai ter minha torcida sempre. E o Roger pode ter mil defeitos, mas ele não desrespeitou o São Paulo. Em nenhum momento da entrevista de hoje, e que eu me lembre em nenhum momento da carreira. Certo? Então, torço por ele. Quero que ele dê certo. Se ele der errado, a gente vai criticar. Se ele der errado e não tiver como segurar, ele vai sair. Agora, fazer isso antes do cara começar, vamos se lascar. Valeu, gente. Até a próxima.